Fala, gente boa. Uma informação que eu havia me esquecido ainda em relação à Rua 3 de Maio, tá? É que o primeiro nome dela foi Humboldtstraße, tá? Ou seja, Rua Humboldt, né? Antes que vocês me perguntem quem foi o tal do Humboldt, né? Quem foi esse caboclo, o misterioso Humboldt, né? Que virou nome de rua. Ele era um barão, né? Um nobre, portanto, um nobre alemão chamado Karl Wilhelm von Humboldt, né? Esse cara, com esse verdadeiro palavrão, tá? Ele, além de ser nobre, além de ter sido nobre, um membro da nobreza alemã, ele foi filósofo, escritor e filólogo, né? Antes que vocês me perguntem o que é um filólogo, né? A filologia é uma ciência que estuda as línguas, principalmente línguas antigas, né? Então, resumidamente, esse foi o tal do Humboldt, né? O misterioso Humboldt, que virou nome de rua, tá? Que hoje é a Rua 3 de Maio, né? Repetindo. Até uma informação, até algo que eu venho comentando nos últimos vídeos, tá? É que lá em 1867, o Frederic Brisbane, né? O popular Fred francês, né? O então procurador, representante oficial do príncipe de Joinville, ele comprou uma quantidade bem expressiva de terras no centro da então colônia Dona Francisca e ele acabou loteando essas terras. Só que para que essas terras elas viessem a ser loteadas, obviamente elas teriam que ter picadas, né? Picadas que mais tarde, futuramente, se transformariam em ruas, né? Bom, a mando dele foram abertas 5 picadas, que são as atuais ruas Marinho Lobo, Itajaí, 7 de Setembro, Rio Branco e 3 de Maio. A princípio, essas picadas, elas tiveram o nome de pessoas que eram muito próximas ao nosso amigo Frege, né? É, Voltando, né, à Rua 3 de Maio, a Rua 3 de Maio talvez tenha sido, né, acabou sendo a exceção, no caso, um desses caras, né, o Humboldt, no caso, que eu tinha dito ainda há pouco, era uma dessas pessoas bastante próximas ao nosso amigo Fred, ao Fred francês. Então, daí o fato dele ter batizado, né, ter sido o primeiro nome, o nome original, do que hoje nós conhecemos como a Rua 3 de Maio, que é aquela ruazinha que eu tinha dito no vídeo anterior, que passa ao lado da Agência Central da Caixa Econômica Federal, né? Uma das ruas laterais, no caso, uma das laterais da Rua do Príncipe, né? Ainda pegando o gancho, algo que eu já estava quase me esquecendo, tá? É que essas 5 ruas que eu acabei de mencionar, elas só passaram a ser oficialmente ruas através de uma lei datada de 1º de outubro de 1886. Essa lei ela acabou sendo aprovada por unanimidade, tá? Pelos então 9 vereadores. Na época, Joinville tinha 9 vereadores, tá? Então todos eles acabaram aprovando essa lei de 1886. Então, praticamente 20 anos depois que essas picadas, que hoje são ruas, elas foram abertas, é que elas se tornaram propriamente, oficialmente ruas, né? Que elas passaram a ser oficialmente administradas pelo poder público de Joinville, tá? Mas mudando de assunto, né? Ainda falando de ruas, né? De uma dessas ruas, né? Uma dessas picadas que se transformaram em ruas, com certeza, eu acredito que todos vocês, pelo menos uma vez na vida, tenham feito alguma caminhada, tenham passado, mesmo que por acaso, pela Rua 7 de Setembro. Para quem não sabe, a Rua 7 de Setembro é uma ruazinha, aquela ruazinha que faz a ponte, faz a ligação que liga a Rua Rio Branco, que é a Rua do Museu Nacional, com a Avenida Procópio Gomes, né? Bom, essa ruazinha ela acaba cruzando, né, a Rua Itajaí. Bom, até mostrarei para vocês, né, a foto bem antiga da 7 de Setembro, né? É essa foto aqui, tá? O que vocês estão vendo, né, essa foto aqui de cima, é da antiga estação fluvial que existia ali no final da Rua 7 de Setembro. Essa estação fluvial, né, era o local de onde partiam as embarcações que faziam a ligação entre Joinville e São Francisco, né? Essa estação fluvial, ela existiu, caso eu não esteja enganado, até 1933, né? A data em que ela acabou sendo desativada.
Bom, a Rua 7 de Setembro, ela acabou sendo aberta também em 1867, na mesma época que a 3 de Maio, que a Marinho Lobo e que a Itajaí e Rio Branco, né? Minto, a Rua Rio Branco ela só foi aberta em 1886, tá? Bom, voltando a 7 de setembro, a princípio o nome dela era Rua Bussingô, tá? Antes que vocês me perguntem quem era esse cara, Bussingô era o sobrenome de um dos professores do nosso amigo Fred. Então, a princípio, o Fred, o nosso amigo Fred, ele acabou batizando essas cinco picadas, que hoje são ruas, com nomes de pessoas bastante próximas a ele. No caso, ele, como era um bom rapaz, né, era um bom aluno, era um bom rapaz a ponto de receber presentes do Papai Noel no final do ano, né, ele, na condição de bom rapaz, resolveu homenagear uma dessas picadas, com o sobrenome de um dos antigos professores dele, né? No caso, o famoso e glorioso Bussingô, tá? Bom, a Rua 7 de Setembro, voltando a falar sério, né? A Rua 7 de Setembro ela só passou a ter esse nome a partir de 1912, né? Então, em 1912, repetindo, ela deixou de se chamar Rua Bussingô para ter o nome de 7 de Setembro. Bom, a respeito desse transporte que eu acabei de mencionar, de passageiros e de cargas, entre Joinville e São Francisco, já em 1876, um tal de Moreira, não se sabe muito a respeito de quem foi o tal do Moreira, ele já explorava esse serviço, só que ao invés de navios, de pequenas embarcações movidas a vapor, ele fazia esse serviço de canoa. Então ele fazia o transporte de passageiros, ele percorria esse trajeto entre Joinville e São Francisco de canoa. E, obviamente, ele cobrava para fazer esse passeio, né? Para fazer essa viagem, que demorava cerca de 2 horas, em alguns casos 2 horas e meia, tá? Isso era o tempo que se fazia da viagem entre Joinville e São Francisco, né? Então, demorava muito, né? Como vocês puderam perceber. Então, o pioneiro nesse serviço, repetindo, o pioneiro nesse serviço foi esse tal de Moreira. Isso em 1876. Um pouco antes disso, o nosso amigo Fred francês, né, o então procurador, então representante oficial do príncipe de Joinville, ele havia tentado explorar esse serviço com navios, com pequenas embarcações. No caso, essa embarcação a vapor, ela saiu do porto de Joinville, que era onde hoje o mercado público, tá? E essa embarcação ali na entrada já da Baía da Babitonga, ela por muito pouco, por um triz, ela acabou não afundando. Então, durante alguns anos, esse projeto do nosso amigo Fred, ele morreu momentaneamente, esse projeto dele acabou morrendo na casca. Até que, em 1878, as coisas começaram a mudar. E como que foi essa história? Bom, no porto de Le Havre, para quem não sabe, é uma cidadezinha na região do Canal da Mancha, que é aquele braço de mar que separa a França da Inglaterra, tá? Então, no Canal da Mancha, existe uma cidadezinha chamada Le Havre. Então, no porto de Le Havre, que é um porto bem movimentado, por sinal, havia um pequeno navio, um rebocador chamado Vedette, né? Perdão pela minha péssima pronúncia de francês, tá? Então, esse rebocador chamado Vedette, ele acabou sendo comprado pelo nosso amigo Fred, com a ajuda de um amigo dele que trabalhava no porto de Le Havre, tá? Bom, esse navio, o Vedette, ele acabou sendo levado até a Inglaterra, né? E lá na Inglaterra, ainda na Inglaterra, um navio vindo da Suécia acabou o levando, né? Acabou levando essa pequena embarcação, o Vedette, que era um navio rebocador, tá? Bom, esse navio sueco que levou, né, o Vedette, ele acabou chegando no porto do Rio de Janeiro em outubro de 1878, tá? Bom, lá do Rio de Janeiro, o Vedette, né? Ele acabou fazendo suas primeiras experiências. Essas experiências acabaram sendo bem sucedidas, e o próprio Vedette,
Eu tinha me esquecido. O Vedete, ele foi transportado no porão desse navio sueco, tá? Então, de lá ele foi desembarcado, foram feitas experiências com ele, deu tudo certo. E lá do Rio de Janeiro, ele acabou viajando rumo a São Francisco. Tudo bem. A viagem estava correndo tudo dentro da normalidade, até que na altura de Santos houve uma tempestade. Então, durante 4 dias, esse navio, o Vedete, nessa pequena embarcação, ela acabou ficando retida no Porto de Santos. Bom, do Porto de Santos, ele acabou continuando, retomando a sua viagem. Acontece que na altura de Cananéia, que é uma cidade antiquíssima ali no litoral sul de São Paulo, houve uma nova tempestade. Então ele teve que ficar ancorado numa ilha ali nas proximidades de Cananéia. Bom, passada essa tempestade, finalmente às 10 horas da manhã, né, às 10 horas de 17 de novembro de 1878, depois de praticamente um mês, é que ele acabou chegando a São Francisco. E às 22 horas também de 17 de novembro de 1878, ele acabou chegando a Joinville, tá? Até ao barranco, onde hoje é o Mercado Público de Joinville. Inclusive, eu tenho umas fotos aqui bem interessantes, né? Do Vedete, né? Na época em que essas fotos foram tiradas, né? O Vedete ele já tinha um outro nome, que era o vapor Babitonga, né? Só um instante, tá? Só um pouco. Aguardem só um instante, tá? Assim, consegui achar a foto dele, tá? É uma foto até bem curiosa, tá? Uma menina aparece no canto da foto, não sei se vocês conseguirão enxergar essa foto, tá? Não sei se vocês então estão enxergando a famosa menina vendo o navio, tá? Então esse navio que vocês estão vendo, essa pequena embarcação, esse naviozinho foi o famoso vapor Babitonga, tá? O antigo Vedete, tá? Que em seus tempos, que lá na França era um navio rebocador, tá? Bom, e como que eram essas viagens, né? Como é que era o esquema dessas viagens que partiam do que hoje é a Rua 7 de Setembro? Bom, como esse vídeo já está quase que interminável, eu contarei essa história no vídeo seguinte. Então, aguardem que tem mais informações interessantes e até lá, beleza?